Na lição deste domingo estudaremos sobre o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que trata sobre a conversão de Cornélio. Cornélio era um gentil militar de serviço de Roma, em Israel, comandava 100 homens e era da corte italiana, que morava em Cesareia Marítima, construída por volta do ano 30 a.C. por Herodes o Grande, em homenagem a César. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e versículo 1 diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. No versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essa expressão piedoso e temente a Deus não quer dizer que ele fosse um judeu devoto, nem muito menos um judeu de nascença. Nós temos algumas classes aqui identificadas nos livros do Novo Testamento. O judeu de nascença, Paulo cita a respeito próprio. O judeu prosélito, aquele que adotava todas as leis cerimoniais e morais do judaísmo e se circuncidava. E os tementes a Deus, geralmente um gentil monoteísta, que adotava algumas leis cerimoniais do judaísmo, como a observância do sábado, a dieta alimentar dos judeus, sem contudo se submeter ao rito da circuncisão. Aqui trata-se geralmente de um gentil que inclusive tinha a mesma prática de oração dos judeus, 3 vezes ao dia, às 9 horas, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. O versículo de número 3 dá essa indicação quando diz: Este quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, às 3 horas da tarde, horário que costumeiramente os judeus oravam. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A expressão de contínuo tem uma conotação de regra, não só de hábito. Regra esta observada pelos judeus, conforme Atos 10, versículo 9. Quando lemos o relato sobre Pedro, o texto diz: No dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6ª, ao meio-dia. E conforme o relato de Lucas, foi durante a hora 9ª, ou seja, às 3 horas da tarde, quando era apresentado o sacrifício da tarde no templo, que Cornélio teve uma visão de um anjo, que o orientava a mandar chamar Pedro, para dizer a ele palavras que o salvasse. Atos 11, 14. O qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Palavras da justificativa de Pedro perante a liderança em Jerusalém. Continuando, o versículo de número 4 diz: Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Preciso ressaltar aqui que Cornélio não era salvo. Apesar das suas orações contínuas, suas muitas esmolas, isso não lhe garantiu a salvação. Daí a necessidade de Cornélio mandar chamar Pedro para que lhe apresentasse as palavras que o salvaria, ele e toda a sua casa. Essas palavras aqui lembram Mateus capítulo 19, versículo 21, o diálogo entre Jesus e o jovem rico. Aquele jovem aproxima-se de Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Versículo 21, Jesus diz àquele jovem, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. As esmolas e orações de Cornélio lhe garantiam um memorial. Registro Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, mas não lhe garantia a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não somos salvos por obras, somos salvos pela graça, por meio da fé. Por isso que o versículo 5 continua dizendo: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão, um curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Aqui nos lembramos da pregação de Estevão, na lição passada, baseada em Atos capítulo 6 e capítulo 7. Estevão deixa claro em sua mensagem que Moisés e o templo nunca foram essenciais, sempre foram um meio até Cristo, que Cristo é o ápice da história da salvação. O Messias era o fundamento de todas as coisas da religião judaica. Tudo que veio anterior eram sombras, eram tipos que revelariam a pessoa de Cristo. A palavra-chave desta lição é aceitação. O evangelho era para todas as nações, que os judeus demoraram a entender. Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus diz aos seus discípulos: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos capítulo 11, versículo 15, ainda na justificativa de Pedro sobre a conversão de gentios. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Retornando para Atos capítulo 10, versículo 47 diz:
Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Lendo aqui os sinais, nós vemos que Cornélio tinha desejo de salvação em sua alma, mas no entanto não era suficiente, ele precisava ouvir a respeito da mensagem da cruz. Jesus diz em João capítulo 7, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Lucas 24, 46, Jesus diz, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos. Nos versículos anteriores, a partir do 44, diz, e disse, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Salvação é pela graça por meio da fé. O caminho da salvação é absoluto, é divino, sem mérito humano, apenas podendo ser recebido pela fé. Todo aquele que se depara com a mensagem da salvação deve fazer uma escolha. Paulo, escrevendo aos Romanos 10, a partir do versículo 8, diz, mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca, veja que é uma condicional, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 9, versículo 10 diz, e no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Como dissemos, um misto de temor, reverente e aflição. Na sua expressão, de modo nenhum, Senhor. Uma recusa, mesmo da mesma frase que ele dá a sua recusa, ele diz, Senhor. Versículo 13 a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. O texto diz que isso aconteceu por 3 vezes. Ainda refletindo sobre a visão, Pedro recebe de imediato a visita dos homens que Cornélio enviou até ele. E enquanto Pedro pensava naquela visão, o Espírito Santo falou a Pedro, eis que esses varões te buscam. Versículo de número 20 está escrito, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E aqueles homens relataram a Pedro o que havia acontecido a Cornélio, como Deus havia se revelado a ele. Ao receber aqueles homens, Pedro, no dia seguinte, vai com eles, levando consigo alguns irmãos de Jope. No dia imediato, ao chegar em Cesareia, Pedro encontra a casa de Cornélio, com parentes e amigos íntimos deste. Cornélio, ao recepcionar Pedro, se prostra diante dele, o adora. O versículo de número 26, Pedro levanta dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro também de imediato apresenta suas razões. Versículo 28 diz-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. E daí em diante vem o versículo 34, versículo chave para a mudança de visão da igreja. Versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de tudo. E daí em diante Pedro começa a pregar sobre Jesus. E mais uma vez Pedro é surpreendido no versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam falar. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. A igreja durante anos crescia só na Judéia. Foram anos sem nenhuma tentativa de pregar aos gentios. Apesar do mandamento de Cristo aos apóstolos, mas não parecia fácil quebrar com preconceitos seculares. Foi necessário o poder de Deus para arrancar esses costumes. Muitos judeus não tinham esta cultura de servos, mas de privilegiados. No verso 34 nós lemos, Pedro diz que Deus ama todos. No versículo 35, ele declara que Deus quer salvar a todos. E no versículo 36 ele diz, Cristo é Senhor de tudo. Pedro agora vive a experiência que havia pregado em Atos capítulo 2, versículo 17, com base na profecia de Joel 2, versículo 28, que diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E no versículo 39, que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a os que estão longe, tantos quantos o nosso Deus chamar. E a evidência disso foi
que aqueles gentios agora falavam em novas línguas e magnificavam a Deus. Irmãos, os detalhes desta história são impressionantes. Nós vemos um gentio devoto, um homem piedoso, observador de alguns ritos, que ansiava pela salvação, mas não tinha, que se prostra diante de Pedro ao recebê-lo e que agora ele e toda a sua casa, ao crer em Jesus, manifestam a evidência física do falar em línguas e glorificam a Deus. Por outro lado, nós estamos vendo um judeu vendo que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todos, que Deus quer salvar a todos. Cristo veio para ser Senhor de todos aqueles que, por arrependimento e fé, entregam as suas vidas ao Salvador. E que Deus estava salvando um não-judeu sem o judaísmo. Deus estava salvando um homem sem os ritos do judaísmo. O autor da lição diz na conclusão: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, baseado em Tito 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, raça, que abrem o coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.